Eu não aguento mais ver o Messi batendo recorde. Eu acabei de ver aqui a Argentina e a Argélia. A Argentina venceu por 3-0, com 3 gols, adivinha de quem? Lionel Messi. E por mais que alguns de vocês venham dizer que ele deveria ter sido expulso, embora eu concorde, a gente também tem que dar os créditos pra ele aqui. E não suficiente isso, ainda tem o outro lado dessa disputa pela artilharia, que é a do Mbappé, que marcou 2 gols contra a seleção de Senegal e tá começando cada vez a ficar mais perto do posto de maior artilheiro da história das Copas, que agora é do Lionel Messi junto com o Miroslav Klose, ambos com 16 gols. E eu tô sendo testemunha de tudo isso. E eu tenho que dizer pra vocês, por mais que eu não goste do Messi, hoje eu resolvi dar uma trégua. Hoje eu resolvi aproveitar o espetáculo, porque essa é a última Copa do Messi. É a 6ª Copa do Mundo. Outro recorde que ele bateu, né? 6 Copas seguidas e 6 Copas seguidas marcando gols. Eu resolvi dar uma trégua, resolvi pensar, bom, já que o Messi é um dos maiores jogadores da história, vou pelo menos apreciar o futebol do cidadão. Vamos ver ele jogar contra a poderosíssima seleção da Argélia. E eu achei que ele ia até jogar mal, porque ele estava na MLS agora. Ele largou o futebol europeu depois de ganhar a Copa do Mundo e foi pro futebol dos Estados Unidos apenas para curtir a vida, experienciar um ambiente sem muita pressão, apenas jogar o seu futebol e ganhar muito dinheiro, que é o que ele tá fazendo. E com razão, até porque ele é campeão do mundo. E aí eu pensei que a Argentina ia chegar nessa Copa, e até acreditando no que o Marcelo Beckler falou, que a Argentina ia chegar nessa Copa, ia chegar mal, ia chegar capengando, não ia ganhar de ninguém. Porque a preparação dela, embora tenha passado por cima de todo mundo nas eliminatórias da América do Sul, foi amistoso contra seleção dos professores do Tibete, seleção dos funcionários públicos de Nova Caledônia, tipo isso, tá ligado? Os amistosos da Argentina foram bem Mickey Mouse. E aí quando eu ligo a minha televisão, coloco na casa da TV pra ver o jogo da Argentina, o cara marca 1, 2, 3 gols no filho do Zidane. Um abraço pra você, Lucas Zidane, que virou goleiro, tá defendendo a seleção da Argélia, teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo e acabou falhando em 2 gols. Dos 3 que tomou. Meu mano, muita força pra você nesse. Enquanto isso, o Mbappé, que chegou nessa Copa do Mundo já com toda a expectativa, já que ele precisava de apenas 4 gols para se tornar o maior artilheiro da história das Copas, na verdade 5, e eis que ele já começou abrindo os trabalhos. Meteu 1 contra Senegal, e logo depois, num chute de fora da área, meteu o segundo, marcando o doblete que ele tanto precisava. E quando a gente achava que ele ia ficar na frente do Messi, o cara vai e faz isso. Mas o Mbappé é um caso especial. Ele, mais uma vez, está disputando contra o Messi pela 3ª Copa consecutiva. Não se esqueça, lá em 2018, ele foi um dos principais responsáveis pela eliminação da Argentina naquelas oitavas de final, quando ele marcou 2 gols e destruiu com o jogo contra o time do Lionel Messi. Em 2022, ele quase conseguiu romper aquele script da FIFA, que ela queria, né, em tese, como dizem por aí, que a Argentina fosse campeã do mundo, mas o Mbappé, na final, marcou um hat-trick e só não conseguiu ser campeão justamente porque na disputa de pênaltis a coisa não foi muito bem pro lado dele. E agora, novamente, quando um marca um doblete, o outro marca um hat-trick. E agora a disputa pela artilharia tá exatamente assim. Messi em primeiro por enquanto, logo na primeira rodada, e o Mbappé, junto com uma galera, tá em segundo. Estamos vendo aqui de fato, mais uma vez, um duelo geracional, com gerações diferentes, ao mesmo tempo. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas você entendeu. E aqui eu vou listar todos os recordes que eu vi do Messi, só pra ficar um pouquinho mais irritado. 15 gols em Copas, 6 Copas seguidas marcando gols. Ele está apenas 1 gol de passar o Klose na artilharia e se tornar o maior artilheiro isolado das Copas do Mundo. Ele se tornou o maior artilheiro da Argentina, maior artilheiro das eliminatórias, maior artilheiro do Barcelona e de La Liga, maior artilheiro de um El Clássico. E quando ele precisava de um título pela Argentina, fizeram uma Copa América aqui no Brasil lá em 2021 e o Messi conseguiu ganhar. Tirando a Argentina da fila, e quando ele foi para a Copa do Mundo, ele, junto com a seleção, ganhou aquele título em 2022, justamente contra o Mbappé. Dito isso, eu tenho que falar uma coisinha aqui, tá? Dona FIFA, a gente sabe muito bem que o Messi deveria ou poderia ter sido expulso nesse lance contra a Argélia, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque o pessoal já fala que o Messi é filho da FIFA, se eu começar a falar isso aqui, vai dar mais pano pra manga. E tem um personagem também que marcou gols hoje, que eu vou ter que falar aqui porque ele pode ser um dos próximos a tentar fazer algo parecido, que é o robô, o Erling Haaland. Ele pegou a seleção do Iraque e marcou 2 gols, e até deu uma assistência que não contou, mas fez 2 gols. Esse é outro viciado por recordes, viciado por gols, e estamos vendo novamente mais um atacante surgindo do absoluto nada, com aquele faro de gol absurdo e com a técnica até um pouco questionável,
mas ainda muito deficiente. Novamente, numa Copa do Mundo, temos aquele jogador que vai carregar uma seleção o máximo que ele puder. A seleção da Noruega nem é tão boa assim, bora ser sincero aqui, né? A seleção da Noruega não é lá essas coisas também. Mas, com Erling Haaland, a coisa parece ser um pouquinho mais fácil. Porque qualquer vacilo que você pode dar, a Noruega vai marcar um gol, justamente com o meu mano Braut. Mas agora falando do Messi, cara, porra, é difícil você odiar o Messi sem você reconhecer o quão espetacular ele consegue ser. O Mbappé é um jogador fantástico, o Haaland também é. Mas o Messi é um daqueles que encantam. Porque você consegue ver que o cara é muito diferente. Na forma como ele anda, na forma como ele enxerga o jogo, na forma como ele passa e na forma como ele chuta. O gol que ele fez, o terceiro gol, é uma chapada tão linda, tão milimétrica, tão precisa. Eu fiquei tão encantado vendo o terceiro gol do Messi que eu resolvi pegar o microfone, ligar a câmera e fazer esse vídeo pra vocês. Mesmo sabendo que provavelmente apenas 10 pessoas vão assistir. Eu não me importo, eu preciso contar pra alguém. Então, senhoras e senhores, se você ainda não parou para ver o futebol desses três caras, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, faça esse esforço. Vale muito a pena ver esses caras jogarem. Porque enquanto um tá se despedindo do topo do futebol, o outro ainda tá no auge. E ainda tem o terceiro que tá começando justamente agora. Então, se eu não aguento mais ver o Messi quebrando todos os recordes, eu tenho que me preparar para ver o Mbappé fazer da mesma coisa. Porque ele vai bater o recorde de maior tiro da história das Copas depois que começa a aposentar ou ainda durante essa Copa. E o Erling Haaland se torna também aquele candidato a bater recordes em qualquer tipo de competição. E menos na Copa do Mundo, sejamos honestos aqui, né? Até porque ele tá na Noruega. Então, a menos que ele marque, sei lá, 10 gols, todas as participações que ele vai numa Copa do Mundo na fase de grupos, eu acho bem difícil. E aí jogar o grupo que ele tá, que é França, Senegal e a própria seleção do Iraque, eu acho bem complicado ele fazer algo muito mais além do que, sei lá, 5 gols, o que não é pouco. Enfim, eu só queria fazer esse desabafo de torcedor mesmo, porque eu vi uma história, eu vi um espetáculo e eu queria comentar com alguém, porque eu criei esse canal justamente para comentar sobre futebol com alguém que, sei lá, pode ser meu amigo, pode ser alguém que discorda de mim. Eu estou muito interessado na sua opinião agora, inclusive comenta aqui embaixo, mas eu precisava falar disso para alguém. Porque os meus amigos já estão de saco cheio toda vez que eu falo desse assunto. E por mais que a gente fale toda hora do Lionel Messi, do Mbappé, do Haaland, do Neymar, quer dizer, quando ele jogava, do Vinícius Júnior, do Cristiano Ronaldo, que vai jogar amanhã, parece que sempre tá faltando alguma coisa. E eu sei o porquê que tava faltando alguma coisa. É porque sempre tem um próximo jogo. E no próximo jogo, sempre vai ter um motivo da gente olhar e pensar, de fato, esse cara é diferente. Mas sempre vai faltar alguma coisa também. E assim continua. Porque isso é o que define os maiores jogadores da história. Isso é o que define o jogador diferente. Isso é o que define o jogador histórico, marcante, geracional. Desses três que eu tô falando aqui agora. O Haaland ainda tá começando, eu sei. O Mbappé tem tudo pra ser muito maior do que ele ainda é. E o Messi, que a gente achava que era impossível de ser ainda maior, ele incrivelmente consegue. Eu tenho que admitir. Ele é um espetáculo de jogador. Ele é um jogador ridículo no bom sentido. E é um prazer ver o Messi jogar. Senhoras e senhores, espero que tenham entendido o recado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de clicar no like. Eu me chamo Fernando, falo de futebol de vez em quando aqui, então inscreva-se para ver mais vídeos meus e comenta aqui embaixo a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo, tá? Até lá. Para falar de Copa do Mundo também, se quiserem, tá? Então se inscreva para ver mais. Me motiva aí, né? Vai que amanhã eu tô postando vídeo também, né? Tamo junto.